Bom dia, meus alunos do oitavo ano. Morrendo de saudade de vocês. Galera do Brigadeiro, não teve como eu esquecer de falar isso nesse momento. Hoje nós vamos iniciar nossas aulas com o assunto da segunda avaliação, mas eu prometo que assim que tudo isso passar, que eu espero que seja o mais breve possível, nós vamos comemorar e a tia Ciana vai presentear todo mundo com brigadeiro para que a gente comemore de maneira especial esse nosso retorno, que a gente possa voltar a se abraçar, a rever os amigos e que isso tudo passe o mais rápido possível. Então hoje, matando a saudade de vocês, porque é muita saudade dos meus alunos, vocês sabem disso, né? Vocês sabem que quando eu chego na sala de aula, né, a gente sempre tem muita coisa para falar, para conversar, além dos nossos assuntos, que são das nossas aulas. Mas a gente sempre tem troca de experiência e eu tô sentindo falta dessa troca com vocês, tá? Mas em breve vamos comemorar com bastante brigadeiro. Então, hoje a gente vai dar início ao nosso assunto do nosso segundo bloco, tá? Lembrem que nós dividimos, né, os blocos. A gente vai tirando, como eu falei para vocês, a gente vai tirando de acordo com o que a gente vai estudando, para que fique de maneira organizada, tá? Não esqueça que você não está rasgando o seu livro, porque as folhas elas são destacáveis, tá? Então hoje você vai fazer o quê? Você vai fazer o seguinte, você vai pegar aquele bloco que tinha embaixo a cor azul, ele foi para nossa primeira avaliação, nós já vimos o assunto, então hoje nós vamos dar início a um novo bloco, que é o bloco que tem essa cor aqui embaixo, ó, lilás, magenta, roxo, tá? Como você preferir. E aí você vai destacar todas as folhas de uma vez só juntas que tem essa cor embaixo. Hoje nós vamos estar dando início à nossa página 1. Lembrando que todo bloco vai ter a página 1, vai começar pela página 1. E o nosso bloco deste bimestre se chama Arte e Ambiente. E o nosso assunto agora, neste momento, é Arte e Recursos Ambientais. Então, na nossa página 1, você tem 4 imagens, como na maioria do nosso livro, nós vamos sempre ter as imagens para que a gente venha observar, analisar, refletir sobre o que essas imagens elas querem nos mostrar. E nós vamos estar falando sobre obras de Vicky Muniz, Franz Krasberg, Grupo Pato Bater e Giramundo, tá? São as obras que você está encontrando aqui através dessas imagens. Então, se você perceber, eu quero que você se faça essa pergunta ao observar essas imagens. Lembrando que observar não é descrever, tá, gente? Sempre falo isso em todas as minhas aulas, para todas as minhas turmas. Descreva a professora. Cabelo colorido, óculos, agora magra, linda e maravilhosa para vocês. Mas não é isso que eu quero que você apenas perceba. Quero que você perceba além, o que essa imagem está tentando te passar, né? O que você vê na imagem, o que elas 4 têm em comum, né? Não esqueçam do nosso assunto. Se a gente está falando de arte e ambiente, o que essas imagens elas têm em comum nesse nosso assunto, tá? Então, não é você apenas descrever aquilo que você está vendo, mas analisar, tentar observar de maneira mais profunda, como vocês já fazem comigo também, como eu acabo fazendo com vocês. Então, à primeira vista, a gente olha e descreve. Mas depois que a gente olha bastante e começa a perceber detalhes, a gente começa a ver qualidades, defeitos, começa a entender o porquê que a pessoa é assim, e da mesma forma, isso funciona através das imagens. A gente precisa não apenas olhar e descrever, nós precisamos observar. Então, observar, tentar ir mais além do que aquilo que a gente possa estar apenas olhando. Tentar entender o porquê que o artista fez aquilo, o que é que ele quis passar com essa imagem, com essa obra de arte? Qual deve ter sido, por mais que você não saiba, não tenha certeza, mas o que ele quis passar com essa imagem, né? O que você acha? Aí você já vai começar a colocar a sua opinião na hora de observar a imagem.
Aí você tem uma palavrinha lá, não esqueça que eu não leio a legenda, porque eu gosto que vocês leiam a legenda das imagens, né? Que fica sempre ao lado. Eu sempre digo, nenhuma imagem ela tá no seu livro à toa. Se você for ler a legenda, que é isso que eu gosto que vocês façam, e alguns já estão até acostumados a fazer isso, você vai ver de quem é o artista, o ano que ela foi feita, se ela é uma pintura, se ela é uma escultura, o que ela é. Tá? Então, isso é importante. Não adianta só a professora ler. Eu quero que vocês leiam e vocês descubram o que é essas imagens, tá? Então, no nosso livro começa assim: cada imagem a seguir revela uma manifestação envolvendo uma linguagem artística. Observe. E aí a gente sempre tem a página para observar e na página 2 nós vamos para o nosso texto complementar e a nossa atividade. Não esqueçam que sempre eu sei que vocês estão assim um pouquinho distante, né? A gente acaba não pegando tanto no livro, apesar de eu sempre estar orientando vocês. Gente, o livro é de vocês. Nada impede que vocês olhem e leiam o livro de vocês todo. Ah, a professora falou que agora o bloco é esse, da cor lilás, da cor roxa, então eu vou dar uma lida, eu vou dar uma olhada para ver quais são os assuntos que nós vamos ver, a respeito de que esse assunto fala, né? O que a gente vai trabalhar nesse bimestre, nesse segundo bimestre. Então, o livro é seu. Nada impede de você olhar, analisar o seu livro, verificar quais são os assuntos que vão ser trabalhados, até para que isso te traga perguntas, te traga questionamentos, tá bom? E aí a gente tem um texto complementar que diz assim: arte e respeito ambiental, tá? Tá na página 2, ao lado da nossa atividade. E aí diz assim: a partir da década de 1980, pessoas do mundo inteiro começaram a questionar os efeitos devastadores da poluição, da industrialização sem controle ambiental e dos excessos no consumo em geral. Os artistas também se preocupam com o nosso meio ambiente. A seu modo, eles expressam cuidados com os espaços em que vivemos. Por meio de obras de arte, denunciam, reaproveitam materiais e deixam claro que somos todos responsáveis pelo lugar que habitamos. Então, com toda essa, a partir da década de 80, com toda essa preocupação desse excesso de industrialização, de ver o consumo exagerado, nós sabemos que todos os materiais, a matéria-prima, os materiais, eles começaram a ficar escassos. E aí foi se dando preferência para materiais recicláveis, reaproveitáveis, né? Os lápis de cor passaram a ser de árvores reflorestadas, porque antes se tirava madeira para fazer o lápis de cor e aí não se colocava, não se plantava outra árvore no lugar. Então começou a se ter essa preocupação. E aí eu quero assim trazer um questionamento para vocês. O que vocês acham? Qual o papel do artista em meio a isso tudo, né? Lembrando que eu sempre digo que quando eu trabalho com artesanato, eu sempre falo para vocês, eu dou preferência para aquilo que a gente pode reaproveitar ou reciclar, que tem uma pequena diferença aí, que durante esse nosso assunto da segunda avaliação nós vamos ver. É justamente essa diferença entre reciclar, reaproveitar, tá? Reciclar é quando eu transformo, vou só adiantar um pouquinho, é quando eu transformo a matéria. Tá? Então, eu tenho um papel, eu vou reciclar o papel, eu vou transformar ele de novo num outro papel ou numa outra coisa, mas transformando a matéria. Eu vou ter que processar, ele vai ter que passar por uma série de processos, seja manuais ou industriais, mas que façam com que esse papel ele tenha uma nova vida. Então, papel higiênico, pratinho descartável, colher descartável, que são de plástico, são exemplos de materiais que a gente até recicla. Então, ele vai, derrete e faz novamente aquele mesmo material. Reaproveitar. Ah, eu vou reaproveitar um papel. Ah, eu vou pegar uma revista, eu vou pegar um jornal, eu vou pegar um papel de presente que eu não quero mais e vou reaproveitar. Eu vou dar uma nova utilidade para ele, sem que esse papel, esse material, ele seja retransformado, ele seja transformado em novo material. Então, eu vou pegar um papel, uma revista, que eu não quero mais, em vez de eu reciclar ele, eu vou reaproveitar. Eu posso encapar alguma coisa, algum objeto, eu posso usar ele para papietar alguma outra coisa também, seja um artesanato ou não, como eu utilizo sempre.
o jornal, as revistas, os catálogos que iriam para o lixo, eu reaproveito para fazer a papietagem. Então, isso é reaproveitar, diferente de reciclar, mas nós vamos nos aprofundar nisso no decorrer das nossas aulas, dos nossos assuntos, tá? E aí, os nomes que eu falei logo no começo, eu vou deixar uns links aqui. Quando eu terminar a aula, eu vou colocar também, junto com o nosso vídeo, vai estar o vídeo dos artistas, que fala um pouquinho sobre os artistas, que é o Vicky Muniz, o Franz Krasberg, o grupo Pato Batê e o Giramundo. Para que você olhe, assista o vídeo e tente entender um pouquinho do que cada artista tem na sua essência, tá? Lembrando que se a gente está falando sobre arte e recursos ambientais, esses cinco, no caso, quatro artistas que eu falei, desculpem, eles estão justamente inseridos nesse tipo de arte. Eles usam a natureza para fazer arte. E aí você vai estar analisando, vendo os vídeos também depois da nossa aula, e aí tirando as suas próprias conclusões a respeito do assunto. E aí a gente tem a nossa atividade, tá? Depois de observar na página 2, tá, gente? Depois de observar com atenção as 4 imagens da página 1, então lembrem que não adianta fazer a atividade sem observar a imagem antes. Você precisa observar. Responda. Número 1, primeira questão. Quais manifestações artísticas essas imagens nos mostram? Quais são as manifestações? Manifestar é realizar, fazer, colocar a sua ideia. O que é essa manifestação? É uma pintura? É uma escultura? É música? É dança? Né? Qual tipo de manifestação você consegue observar nessas imagens da página 1? Aí você vai escrever cada uma para mim, tá? Segunda questão. O que estas imagens têm em comum? O que elas têm em comum? Dica já está no nosso assunto. O nome do nosso assunto já é a dica do que elas têm em comum, tá? Mas pode ser que elas tenham mais de uma coisa em comum, que elas tenham outras coisas, outros objetivos em comum também. E aí eu quero que você me descreva. Terceira questão. Você já viu campanhas ambientais em sua cidade? Se sim, que eu creio que você já deve ter visto, porque isso é muito comum hoje em dia, mas de repente pode ser que você não tenha visto nada, né? Mas procure, se você já viu, procure responder e justificar a sua resposta, sem apenas ir logo para o lado do não, para se livrar da questão, né, gente? Então, se você já viu campanhas ambientais de preservação da natureza, do meio ambiente, né? Até aquela campanha que a gente joga o lixo no lixo, né? Reaproveite, tudo isso é campanha ambiental. Se você já viu na sua cidade, você vai responder que sim. Se você não viu, não. Se você já viu, aí tá te perguntando o que elas mostram. Ah, é campanha de papel higiênico? É campanha de pratinho descartável? É campanha de não jogue lixo? O que é essa campanha que você já viu? E aí do que tratam, né? E aí você vai fazer uma pequena descrição do que essa campanha ela trata, que você já observou, tá? Quarta questão. Como você acha que a arte pode contribuir para a conscientização pública quanto às questões ambientais? Então, de que maneira, através da arte, nós podemos contribuir para que a gente conscientize as pessoas dessa importância? É fazendo? Apenas utilizando material que eu posso reaproveitar? De que forma eu posso fazer isso? Levando o espectador a pensar, refletir sobre aquele assunto? Então, eu quero que você me diga de que maneira você acha que a arte pode contribuir nisso. Lembrando que a maioria das nossas perguntas no nosso livro, elas são com respostas pessoais, tá? Ninguém pensa igual, a gente pode até ter um pensamento parecido, mas igualzinho nós não temos o mesmo pensamento. Então eu quero que você seja sincero na sua resposta. Lembrando que a maioria de vocês já são meus alunos, né, desde o 6º ano, e a maneira que eu sempre tenho ensinado vocês, gente,
Não existe pensamento certo ou pensamento errado, opinião certa ou opinião errada. Existe a nossa opinião, o nosso pensamento, o pensamento do outro, a qual nós devemos respeitar. A nossa forma de expressar as nossas opiniões, os nossos pensamentos, eles servem para que o outro nos conheça. Serve para que quando você me responda, eu conheça você, eu saiba o que você pensa, o que você precisa ainda conhecer, qual o teu nível de conhecimento. Então, eu quero que você seja sincero nas suas respostas, né? Você sabe que eu não corrijo resposta pessoal com certo ou errado. Eu dou visto na sua atividade porque você fez, você realizou. E é isso que eu quero que você faça. Então, vamos aproveitar esse tempo que nós temos agora, vamos procurar organizar o nosso tempo. Eu entendo que é uma novidade, é isso que a gente está vivendo. Para mim também não tem sido fácil a gente precisar reorganizar o nosso tempo, porque parece que sobrou mais tempo, mas como a gente não está acostumado, a gente acaba se perdendo. Então, vamos procurar organizar o nosso tempo para que a gente realize as atividades, para que a gente faça essa análise sem pressa, né? Eu sei que vocês têm aula todos os dias de alguma disciplina, mas procure no momento assistir os vídeos e realizar as atividades que eu passar aqui e me entregar, se não possível no dia, por conta de algum motivo, às vezes o pai tem o celular e você só vai ver quando ele chegar em casa, né, a mãe, mas que você realize o mais breve possível, entregue no prazo que é sempre uma aula, um dia antes da nossa próxima aula, então a nossa aula é na terça, eu preciso que você me entregue isso até na segunda-feira que vem, para que também não fique um trabalho acumulado para que eu possa te dar uma resposta melhor. Tirar dúvidas, você vai tirar comigo através aqui do canal, lá no comentário você pode tirar dúvida, você pode me mandar mensagem no WhatsApp, no privado ou no grupo, lembrando dos nossos horários, tá, gente? Porque professor também almoça, professor também dorme. Então, lembrando assim dos nossos horários, salvo algumas exceções. Vocês já são um povinho maior, né? Com um pouco mais de responsabilidade, que a gente sabe que vocês não são tão dependentes assim dos pais como os alunos das séries menores, mas que vocês já têm essa autonomia. Então, vamos procurar fazer o nosso melhor nesse momento. Eu vou estar aqui tentando cada dia melhorar as nossas aulas, tentando fazer o melhor, tá? Aprendendo também com vocês. E eu vou continuar optando pelas aulas gravadas e colocadas no YouTube, por conta mesmo do meu outro trabalho, por conta da minha internet não ser tão boa assim quando eu não estou em casa. Então, tudo isso influencia e eu quero que seja o melhor para vocês, tá? Não vou parar de falar que eu tô com muita saudade de vocês. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco do assunto, né? Ele não é um assunto muito extenso, mas que já começa trazendo essa reflexão para você. Qual a importância da arte em relação à preservação do meio ambiente? De que forma essa arte ela pode ajudar a conscientizar as pessoas? Lembrando que eu falo para vocês sempre que hoje em dia o chique não é gastar, o chique é reaproveitar. Ser chique, ser inteligente, ser uma pessoa culta, preocupada, você demonstrar que você está preocupada com a situação atual, né? Com aquilo que está acontecendo no teu planeta, com aquilo que está acontecendo na tua cidade, no teu bairro. Então, de que forma eu posso contribuir para isso, só que utilizando a arte como meio, tá? E aqui na página 2, bem embaixo, tem uma partezinha amarela, né, um quadradinho amarelo que diz assim: a questão ambiental mobiliza pessoas de todas as idades em todo o mundo. Então, a arte e a questão ambiental, ela não tem a ver se você é novo, se você é velho, se você é rico, se você é pobre. Não tem a ver com isso, tem a ver com pessoas preocupadas com o nosso amanhã, tá? Então, o que que a gente pode contribuir para isso? E aí eu espero que vocês tenham gostado. Tirem dúvidas, né? Não esqueçam de tirar as dúvidas, não guardem as dúvidas para vocês. Eu estou aqui à disposição de vocês nos horários para responder a todos os questionamentos, tá?
E aí, na descrição do vídeo, embaixo do vídeo, eu vou disponibilizar a atividade para vocês. Por quê? Pode ser que algum aluno não tenha o livro ainda ou não esteja com o livro no momento devido a qualquer situação, tá? E aí você não vai deixar de fazer. Você não vai deixar de fazer a atividade porque você está sem o livro no momento. Então, eu vou deixar disponível a atividade, você copia no seu caderno. Professora, é para copiar o comando da questão? Sim, é para copiar o comando da questão e mandar para mim. Você bate a foto, coloque o seu nome, não esqueça de se identificar. Na página 2 do teu livro, lá em cima tem nome do aluno, turma, data. Você vai colocar a data de hoje, dia 7 de abril. Vai bater a foto, tanto do seu caderno ou do livro, e vai enviar para mim, para eu estar corrigindo e anotando. Lembrando que todas as nossas atividades, elas valem ponto, tá, gente? É a forma que eu avalio vocês. Ah, quanto vale? Vocês já são meus alunos há mais tempo, então eu não dou ponto por página, eu dou ponto por justamente a nossa pontuação. Eu analiso as atividades todas que vocês fizeram. Então, se você fez todas as atividades referente ao nosso segundo bimestre, você tem direito aos pontos, justamente porque eu não passo trabalhos assim além disso, né? A gente já tem bastante trabalho no nosso livro, a gente tem bastante atividade prática, então isso já é uma forma de eu te avaliar, tá? Então, faça com carinho, preste bastante atenção e qualquer dúvida eu estou aqui. Morrendo de saudade, mas estou aqui. Então, eu aguardo vocês na próxima aula.